Olá pessoal, aqui vou gravando aqui para vocês um mini curso de equações diferenciais. É só uma coisa muito simples, a resolução de algumas equações e eu apresentar a vocês. É uma coisa simples, somente para nortear vocês nesse começo de curso, nessa situação complicada que a gente está passando desse coronavírus. Espero que possam aproveitar. Então vamos lá pessoal. Mini curso de equações diferenciais. Mini curso assim, bem mini mesmo, bem propriedade da palavra. Introdução. As equações diferenciais surgiram para solucionar problemas que era necessária a criação de um modelo matemático para expressar um comportamento ou acompanhar algum, alguma variável. Esse exemplo aqui, introdutório, eu supor que um grupo de biólogos estejam interessados em acompanhar o crescimento da população de uma espécie em extinção. Exemplo do mico-leão dourado, alguma espécie de coral, por exemplo. Temos que y é igual, essa função y é uma função de t. Depende da variável t. Y depende de t. O que é t? T é tempo, o acompanhamento da população ao longo de décadas, por exemplo. E temos que essa equação determina o número de indivíduos dessa espécie. Quando os pesquisadores acompanharam o modelo, acompanharam os dados, observaram e criaram o seguinte modelo, que a derivada dessa função, questão de tempo, é igual a k vezes a função em relação a tempo. O que é a constante? A constante muitas vezes é a que determina a velocidade do crescimento, ou seja, que calibra a quantidade do crescimento. Existem espécies de animais que se reproduzem com mais rapidez ou com menos rapidez. Essas variáveis são simplesmente para calcular, para aproximar esse nível de crescimento, essa velocidade de crescimento da espécie. Quando você passa mais um polimento nesse modelo, obtemos o seguinte, que a função y de t é igual a uma constante vezes o euleriano de k, que é uma constante, vezes o tempo. Aqui eu observar que o crescimento, que é o euleriano de kt, desta população é um crescimento exponencial, que determina a forma de crescimento. Devemos aqui que é uma forma de crescimento exponencial, ou seja, muito rápida. E onde C, que multiplica, é com uma constante, para ajudar a calibrar o modelo. Por fim, temos que dy dx de t é igual a k, essa função, a constante que diga, vezes a função y de t, aqui, na qual, multiplicando L menos y de t. O que é isso? Isso aqui se chama população limite. As condições do habitat permitem que uma população permite sustentar a população até certo nível de indivíduos. Ou seja, uma população não pode crescer indefinidamente para sempre. Ela tem um limite. Ela tem uma quantidade máxima que o ambiente consegue sustentar. Aí temos que a população que temos o modelo a determinar é a população inicial, a população que começou, menos a população limite, ou seja, entre os primeiros que começaram a se reproduzir e o limite, nós temos aí a margem que nós estamos trabalhando. Ou seja, o começo é o ponto inicial e o ponto final dessa população. É o ponto inicial e o ponto final. E essa função aqui trabalha no meio desses dois extremos. Pronto, esse é um exemplo muito prático e emblemático da aplicação das equações diferenciais e modelos. Ela é feita simplesmente para ser utilizada em modelos. Agora nós vamos às considerações iniciais. As equações diferenciais são divididas em dois tipos. As equações diferenciais ordinárias são as que vamos estudar nesse curso, são aquelas que têm apenas uma variável. E as equações diferenciais parciais. Elas têm múltiplas variáveis e empregam derivadas parciais. Aí agora os conceitos muito importantes que na verdade confundem muita gente no começo. Primeiro é a ordem. A ordem de uma equação diferencial é a ordem da derivada de maior grau que aparece na equação. Como assim? Maior grau, ou seja,
Existe uma derivada quadrada, a segunda derivada, terceira derivada, a quarta derivada. Isso é a ordem da equação diferencial. Uma equação diferencial ordinária linear, ela tem somente a primeira derivada no máximo. A primeira derivada. Se ela tem a segunda derivada, ela não é mais linear. Entenderam? A ordem da equação é o valor da derivada, vamos assim dizer. Contra as derivadas, a derivada de maior grau. Pronto, a palavra certa é essa. A derivada de maior grau na equação. O grau da equação diferencial já é outra coisa. É o expoente de maior grau que aparece na equação. Como assim? Aparece um valor ao cubo. Aí é o grau. Não é a terceira derivada, é o grau. Derivada é ordem. Expoente é grau. Pronto, essa divisão é clara. E aqui e outra função, conceito importante é esse aqui de equação linear. Aqui ficou bem esquematizadozinho. É a função, é composto por, é uma função, que somente é uma função. É em função somente de x, ou seja, essa parte aqui está em função somente de x. Ela tem uma função que multiplica por uma função de x multiplicada por uma função de y. Aqui, ó. 1 sobre x vezes y. Tem também. E a derivada da função y tem que estar isolada. Derivada em relação a y isolada. Uma função de x multiplicando a função de y e uma função de x isolada. Pronto. Isso aqui é a definição de uma função, de uma equação linear. Equação diferencial linear. Simples assim. Vamos lá. Os tipos de equações, vou começar com as equações diferenciais separáveis. Elas podem ser resolvidas, as equações mais simples, e elas podem ser resolvidas com a simples separação de variáveis. Imagina a equação y de x, de f de x e y. No caso, a gente vai trabalhar só com a função de uma variável. Temos que a função aqui, p de x e q de y, igual a derivada de y. Y eu posso escrever como dy dx igual a p de x, q de y. Eu vou fazer uma multiplicação em cruz, fica p de x vezes dx, e q de y vezes dy. Aqui, ó, separei o que é de x aqui e o que é de y aqui. A solução dessa integral, a solução é dada pela integral dos dois lados. Ou seja, eu integro desse lado e integro desse outro lado e eu obtenho o resultado da minha equação diferencial. Simples dessa forma. Então vamos a alguns exemplos. Equações diferenciais separáveis. Temos aqui, questão 1. dy dx igual a x mais 1 ao quadrado. Eu separo, aqui é em relação a x, então eu pego esse dx e jogo para o outro lado. Fica dy igual a x mais 1 ao quadrado dx. Eu faço a integral dos dois lados, obtenho que a integral de 1 dy é igual a y. E aqui eu vou abrir esse produto notável da seguinte forma. É um quadrado aqui, vai ser um quadrado fora do produto. Temos x mais 1, vai ficar x mais 1 vezes x mais 1. Ou faço quadrado do primeiro, pela regra, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, 2 vezes x, 2x, vezes 1, 2x, mais o quadrado do segundo. 1. O quadrado é 1. Aí eu consigo, pela integral, quebrar em 3 partes. Fica integral de x quadrado, fica integral de x ao cubo sobre 3, mais integral de 2x, fica 2x ao quadrado sobre 2, que eu consigo cortar esse 2 com esse 2, e integral de 1, que é x, mais a constante c. Por fim, temos que x ao cubo sobre 3, mais, eu simplifiquei esse 2 com esse 2 de baixo, fica x quadrado, mais x, mais c. É a solução da equação diferencial dada. Outro exemplo, x vezes y', que é a derivada de y, igual a 4y. Temos que, isolando, eu jogo esse y daqui para cá e esse x para cá dividindo, ambos dividindo, fico integral de, aí eu faço,
fica dy dx aqui, eu transformo esse y em dy dx igual a 4 sobre x. Eu pego esse dx e jogo para o outro lado, aí eu fico 1 sobre y dy e 4 sobre x dx. Integro dos dois lados e tenho aqui. Integral de 1 sobre y, ln de y. Eu jogo esse 4 para fora da integral e faço a integral de 1 sobre x, que é ln de x, e somo com a constante. Eu faço o euleriano de toda essa equação para poder tirar esse valor de ln. Eu corto. Quando eu elevo, eu consigo cortar esse e com esse ln, fica y somente. E aqui eu consigo cortar esse euleriano com esse ln, fica x à quarta. Vezes, que eu vou quebrar isso aqui, euleriano de c. Que fica euleriano de ln de x à quarta vezes ln de c. Vezes euleriano elevado a c. Aí eu corto o euleriano com e, fica x à quarta e o outro eu mantenho. Pronto. Dessa forma, a gente conclui essa equação. dy dx igual a x quadrado, y quadrado, 1 mais x, que a gente faz o seguinte. Separa, fica dy dx, fica dy dividido por y sobre 2 igual a x quadrado ou menos x. A integral de x, integral de y quadrado, vai ser menos 1 sobre y. E aqui, essa segunda parte, eu vou aplicar uma substituição. Observe muito bem essa parte de substituição. U é igual a 1 mais x. Du é igual a 1. Aqui, eu reescrevendo essa equação, essa integral, temos que u menos 1 ao quadrado dividido por u. E de onde é que veio esse u menos 1? Eu fiz isso para poder simplificar isso aqui e fugir do integral por partes. Como? U não é x mais 1? Sim, aí fica x mais 1 menos 1. Mais 1 menos 1, 0. X quadrado. Não é isso aqui? Só uma forma de reescrever. Eu reescrevendo, eu vou abrir esse produto notável. Fica u quadrado menos 2u mais 1. Dividido por u. Aí eu quebro. Fica u ao quadrado sobre u. Que vai dar simplesmente u. Menos 2u sobre u. Que vai dar menos 2. Que eu simplifico. E 1 sobre u. Du. Aí eu quebro ela, faço a integral de u, dá u quadrado sobre 2, menos integral de 2 dá u, 2u, menos 2u, e integral de u sobre u dá ln de u, e eu complemento com a constante c. Isso aqui é a integral de du sobre y ao quadrado, que dá menos 1 sobre y. Aqui eu coloco o valor de u, que é 1 mais x. Eu faço um mínimo. Coloco tudo elevado aqui, coloco tudo sobre 2. Uma forma rápida de calcular é somente multiplicar todas essas partes por 2. Aí fica aqui, ó, 2, passo um traço, coloca 2, coloco essa primeira parte, que é 1 mais x quadrado. Aí eu faço menos, multiplico essa parte por 2, dá 4, 1 mais x, mais, multiplico essa parte por 2, 2 ln de 1 mais x, e esse c multiplica por 2, fica 2c. Eu vou elevar tudo isso aqui a menos 1, porque eu quero isolar o y. Aí eu inverto essa função, essa fração. Vou botar de cabeça para baixo. Fica menos y igual a isso aqui. Por fim, eu multiplico por menos 1 para ficar o y positivo. Aí o menos 1 vai passar para cá. Menos 2, que é 2, fica menos 2 sobre isso aqui. Ó. Essa equação aqui é um pouco mais complicada, mas a gente termina por aqui. Mais complicado, a gente termina por aqui. Pronto. Dois, que é 4y mais y quadrado. 4y mais y x quadrado de dy. Menos 2x mais x ao quadrado, y quadrado dx igual a 0. 4y mais y mais 2
y', que eu tive toda essa equação por dx para poder... Por que eu fiz isso? Porque eu quero separar, extrair, separar essas variáveis. Como? Dividir toda essa equação por dx, aí eu consegui ficar dy sobre dx, que é igual a y'. Por que eu fiz isso? Para poder pegar esta parte e jogar para o outro lado, como eu fiz aqui. Aqui eu vou deixar um termo em evidência, que é o x, e aqui eu vou deixar outro termo em evidência, que vai ser o y. Ficou o y em evidência e tudo isso aqui em relação a x. X em evidência, tudo isso aqui em relação a y. Aí eu pego esta parte, jogo para cá, e esta parte aqui jogo para cá. Fica isso aqui, ó. E integro do jornada. Isso aqui vai também ser uma substituição, da seguinte forma. U vai ser 2 mais y quadrado. Du vai ser 2y dy. Onde y dy, observe, y dy é igual a du sobre 2. Novamente, outra artimanha para substituir e ficar mais simples. Y dy vai ser igual a du sobre 2. E aqui embaixo vai ser simplesmente u. Aí fica du sobre 2, fica 2u, integral de du em cima e 2 embaixo, 2u embaixo. Que é igual a, eu pego esse, aqui é como se eu estivesse multiplicando 1 meio vezes du sobre u, eu jogo esse meio para fora e simplesmente integro. Fica ali integral de du sobre u, fica além de u, e quem é u é 2 mais y quadrado, dividido tudo por 2, porque tem multiplicando 1 meio aqui. Essa segunda parte eu também faço da mesma forma, faço 4 mais x quadrado igual a u, e du é igual a 2x mais dx, onde x mais dx é igual a du sobre 2, que eu vou substituir aqui em cima, ó, x dx. Aí eu faço, fica da mesma fórmula aqui, fica, eu faço x dx é igual a du sobre 2 vezes u, du sobre 2u. Integral disso jogo esse u meio para fora, du sobre u. 1 sobre 2 ln de u mais c, que é integral de ln de u. Integral de 1 sobre u. Quem é u? X mais x quadrado. 4 mais x quadrado dividido por 2, porque eu estou multiplicando isso aqui por 1 meio. Mais c, porque essa parte de x eu sempre coloco a parte do c. Observem aqui o igualando nessa equação. Eu vou fazer esse mínimo. Como assim? Esse c aqui não está feito mínimo. Eu simplesmente multiplico aqui por 2 e corto todos os denominadores. Eu fico ln de 2 mais y quadrado igual a ln de 4 mais x quadrado mais 2c. Tá tudo certinho aqui até aqui. Eu elevo tudo ao euleriano. Fica euleriano de ln de 2 mais y quadrado mais euleriano de ln de 4 mais x quadrado mais 2x. Eu vou eliminar esse euleriano com esse ln, euleriano com ln, e aqui eu vou gerar, fica euleriano vezes euleriano de 2c. Aqui. Cortei só uma parte. Aí eu vou pegar, aqui é mais 2, eu jogo, aqui é mais 2, eu jogo para o outro lado, fica menos 2. E aqui é ao quadrado, eu vou fazer mais ou menos raiz quadrada de tudo isso aqui. E assim eu isolo o y. Pronto, pessoal. Assim a gente isola o y e termina a equação. C, 2y, x mais 1 dy, igual a x dx. Integral de 2y dy é igual a integral de x dx sobre x mais 1. Eu vou fazer uma substituição aqui. Eu isolei aqui essas partes, joguei isso aqui para lá. Isso aqui mantive, ficou desse lado ainda. Eu fico dizer que u é x mais 1 e du é igual a 1. Faço. Jogo esses dois para fora. Integral de y é y ao quadrado sobre 2. Eu corto esses dois no numerador com o denominador. Fica simplesmente y ao quadrado igual a u menos 1 sobre u. Por que isso? Quem é u mesmo? É x mais 1 menos 1. Eu corto o 1 com menos 1, fica simplesmente x. Aqui. Simplesmente x. Por que eu fiz isso? Para poder quebrar isso aqui em duas funções, em duas frações.
U sobre U e menos 1 sobre U. Que eu posso fazer isso, aí fica integral de 1, U, menos integral de ln fica de 1 sobre U, fica ln de U. U, quem é U? X mais 1, menos ln de quanto? De U. De quanto? X mais 1, mais constante. Aqui está elevado ao quadrado, eu simplesmente tiro mais ou menos a raiz quadrada de tudo isso aqui. E assim termina a equação. A G, Euleriano de x vezes y vezes y' igual a Euleriano de menos y mais Euleriano de menos 2x menos y. E menos y. O que eu vou fazer aqui? Seguinte, observe que aqui eu quebro essa parte do Euleriano, fica Euleriano de menos 2x vezes Euleriano de y, coloco o Euleriano de y em evidência, coloquei em evidência, passei isso dividindo, peguei essa parte de y, joguei para cá, a parte joguei para cá, esse Euleriano de menos y, dividindo esse y, fica y dividido por Euleriano de menos y, e esse Euleriano de x eu passei para o outro lado, dividindo. Se observa, se eu chegar na equação mais complicada, se é mesmo. Um pouco mais complicada, mas a gente aqui, por substituir uma parte por integração por parte, a gente resolve. Eu vou chamar de u. O que é que eu vou chamar de u? Y. Quem é chamado de u, vai ser derivado de u, vai ser 1. E v' vai ser 1 sobre Euleriano de menos y. E o v, que é a integral de v', é Euleriano de y. Montando a equação por partes, eu tenho isso aqui, ó. Por fim, eu obtenho y, Euleriano de y menos Euleriano de y mais c. Essa parte aqui do x, eu vou dizer que quebrar em duas partes, eu faço 1 sobre Euleriano de e mais a integral de 1 sobre Euleriano de... isso aqui é menos 2x, eu passo para baixo, Euleriano de x vezes Euleriano de 2x, que fica Euleriano de 3x. Isso aqui, essa integral é igual a 1 sobre Euleriano de e menos 1 sobre 3 Euleriano de 3x. Resolvo a integral. Eu vou igualar aqui. Igualando aqui, pessoal, o que eu posso fazer é simplesmente colocar esse Euleriano de y em evidência e deixar a equação por isso mesmo, porque é muito difícil eu conseguir isolar esse y aqui, nessas circunstâncias. E fim de jogo. Valeu, pessoal. Temos aqui mais outra equação. E por fim temos os últimos quesitos. E o último quesito para a gente encerrar. 3. Aqui o quesito da questão 3, letra B. dy dt, questão agora estamos falando em t, não mais em x, mas t de y é igual a y. Aqui temos um ponto, nós temos uma questão de valor inicial, que é y de 1 é igual a 3. dy dt é igual a y menos ty igual a y. Aí eu simplesmente coloco essa parte aqui em evidência, y em evidência, e faço. E passo y dividindo, e esse 1 menos t fica desse lado. Eu simplesmente integro. Integro, esse lado integro desse. 1 sobre y, ln de y. Essa parte, integral de 1, quebra essa aqui em duas integrais, integral de 1, t, menos integral de t quadrado sobre 2, mais c. Boto o Euleriano nos dois lados, fica Euleriano de ln de y igual a e elevado a t menos t quadrado sobre c. Corta o Euleriano com um ln, fica y igual a Euleriano de t menos t quadrado sobre 2 mais c. Aí aqui eu vou substituir a condição inicial, onde y1 é igual a 3, no lugar de y eu coloco 3, no lugar de t eu coloco 1. Fica 3 igual a Euleriano de 1, menos 1 ao quadrado sobre 2 mais c. Fica 1 meio mais c. Mais c. Eu faço logo ln dos dois lados, aí fica ln de 3, ln de e menos 1 meio, ln de e 1 meio mais c,
é um meio positivo. Aí eu consigo cortar esse ln com essa base, fica simplesmente 1 meio mais c, e esse 1 meio eu jogo para o outro lado, subtraindo, fica ln 3 menos 1 meio igual a c. Essa constante é aproximadamente 0,6. E escrevendo a solução geral, a parte particular no caso, por causa dessa condição inicial, temos que y é igual a 3 elevado a t menos t quadrado mais 0,60. Fim de jogo. Essa terminamos. E vamos mais para a última, nessa seção. D, que é a última. X quadrado menos y' é igual a y menos xy. Com a questão com a valor inicial de y menos 1 igual a menos 1. O que nós fazemos? Colocamos esse y em evidência aqui. Aí a gente joga esse x quadrado para cá dividindo. E esse y a gente passa dividindo aqui. Esse y para cá e esse x aqui para cá. A gente faz dy dx. Dy fica aqui e o dx vem para cá. Integral d dos dois lados. 1 sobre y. Ln de y. A integral disso aqui, eu vou quebrar em duas funções, fica 1 sobre x quadrado menos x sobre x quadrado. Eu corto x com x de cá, fica 1 sobre x. O Ln de y é igual. A integral disso aqui vai ficar 1 sobre x menos integral de 1 sobre x, Ln de x mais c. Eu simplesmente coloco, levo o e dos dois lados, temos ln de y, Euleriano de 1 sobre x menos Euleriano de x mais c. Eu vou colocar, quebrar isso em 3 Eulerianos. Euleriano de 1 sobre menos x, vezes Euleriano de menos n sobre x, vezes Euleriano de c. Quebrei em 3. Só que esse aqui do meio eu consigo simplificar. Cortar esse ln com esse e. Esse Euleriano com esse e fica de... Gente, então por que ele fica aqui embaixo? Porque esse menos 1 que está multiplicando aqui, ele vai vir para o expoente. Fica com o expoente, vai ficar de menos 1. Aqui, pessoal. Esse menos 1 que está aqui, ele vai vir para cima, aí fica x elevado a menos 1. X elevado a menos 1 é igual a 1 sobre x. Aí fica Euleriano de menos 1 sobre x, aí eu vou juntar com essa aqui. Fica Euleriano, repete a base, fica 1 menos 1 sobre x mais c dividido por x. Dividido por x, desse aqui, desse numerador, e tudo isso dividido por esse x aqui, ó, desse menos x. Aí tudo isso multiplicado por 1 sobre x, que dá esse aqui, ó. Esse aqui é simplesmente esse e esse, que eu simplesmente somei, repeti a base, aí somei os dois, fiz o mínimo para ficar certinho. E esse x aqui de baixo é desse aqui, desse e elevado a ln de x, a menos 1. Esse menos aqui vem para cima e foi menos 1. Escrevendo por fim a nossa batida aqui, como é que fica? Fica o seguinte, escrevendo y de menos 1 igual a menos 1, que é a condição inicial. Temos que menos 1 é igual a Ln de menos 1 mais c, que é as constantes que a gente quer saber, de menos 1 sobre menos 1. Fica 1, que esse menos 1 vezes menos 1 dá 1. Fica menos 1 menos c, dividido por menos 1. Ln de 1 é igual a Ln de menos 1 menos c dividido por menos 1. Eu corto esse euleriano com esta base, fica menos 1 menos c sobre 1, e o euleriano de 1 é 0. Aí aqui eu fico, menos 1 vezes 0 dá 0, aí eu fico simplesmente com menos 1 menos c igual a 0. Só c é igual a menos 1. Por fim, escrever a solução particular como sendo y igual a menos 1 vezes menos 1x, que é o c aqui, ó, o c aqui. Fica menos x, que seria mais x vezes 1, menos 1, aí fica menos x.
Aqui, ó, c menos 1, então aqui fica, em vez de mais x, fica menos x, dividido por x. Solução particular encontrada e a gente termina por aqui. Muito obrigado, pessoal. E vai constantemente, vai, de vez em quando vai ficar aparecendo os vídeos, que eu vou fazer uns vídeos desse tipo. Valeu, pessoal. E obrigado por tudo. Viu?